é sempre motivo de festa, né? Para cultuar o Senhor, mas hoje em especial com aqueles que estarão se batizando. E a semana passada nós tivemos um tempo abençoadíssimo, um encontro de casais, um tempo tremendo de administração de Deus. Glória a Deus por isso. E agora é a vez da moçada. Então, acampamento de jovens e adolescentes. Eles terão mais dias, 14 a 17 de novembro, pessoal. As inscrições estão abertas. Eu vou pedir que os pais, em toda aquela consciência que a gente ouviu no encontro que tem de investir na vida dos filhos, é muito importante. E dessa vez, diferente do local anterior, onde a gente fazia, dessa vez será diferente. Eles estão alugando o local e eles vão cozinhar, eles vão lavar, vão limpar tudo, né? Imagina eles cozinhando, né? Tem que começar a orar agora já por eles, né? Então será muito especial. Custa R$ 279, né? Você pode parcelar, mas como dessa vez a gente tem que pagar com antecedência, diferente do local anterior, se você já tem o dinheiro, parte dele, antecipe a sua inscrição, que vai facilitar bastante o pagamento do local. E uma coisa será muito legal, os pais e outros vão poder ajudar das mais diversas maneiras, mas eles vão fazer uma mobilização para ter aquele sentimento de pertencimento, fazendo café da manhã. Então, tanto no primeiro horário quanto no segundo, eles falam café da manhã, vai ter coisa gostosa, café, leite, bolo, pastel, né? Essas coisas assim. Tem pastel, vem aqui para minha parte. Então, eles vão estar fazendo, então você... Vendido, lógico, vendido para angariar fundos para o acampamento. Então você que costuma tomar um café em casa, ou até no hortifruti, ou passa na feira e come pastel, é a chance de você vir e ajudar os nossos jovens e adolescentes fazendo aqui a sua boquinha no café da manhã, logo pela manhã. E outra coisa que queremos avisar na igreja, que a partir do próximo domingo nós vamos iniciar uma série sobre estudos sobre o livro de 2 Timóteo. O livro de 2 Timóteo. Eu gosto de toda a palavra de Deus, mas esse livro em particular eu acho muito especial, Deus fala muito comigo. Então, a partir do próximo domingo, estudo de 2 Timóteo, toda a reflexão em cima do livro. Serão 6 domingos refletindo sobre 2 Timóteo. E olha que a gente teve que enxugar, porque tem tanta coisa importante, só que é fundamental que você esteja lendo esse livro. São 4 capítulos, numa sentada você lê, toda semana, 1 ou 2 vezes, leia o livro, porque com certeza você será enriquecido e terá muito mais propriedade a partir do momento em que a gente começar essa reflexão. Amém? Então, de repente em casa, com toda a família, você pode ler no carro, ouvindo, mas é fundamental estarmos nos preparando para isso. Nessa manhã, nós vamos refletir em cima de um tema muito legal, que significa cama curta e cobertura estreita. Vamos refletir sobre esse tema e vamos orar. Pega na mão do irmão ao seu lado e nós vamos orar juntos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã querendo te cultuar de todo o nosso coração e estamos prontos para ouvir aquilo que teu Espírito Santo tem a ministrar, mas para isso a gente quer ter ouvidos para ouvir. Queremos estar nos despojando de tudo aquilo que é nosso, de toda perturbação, todo sentimento, distração. Os nossos ruídos interiores sejam agora calados, para que a gente tenha tranquilidade para ouvir aquilo que vem do teu trono. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cama curta e cobertura estreita. Há alguns anos atrás, 7 séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías, um profeta de Deus, avisou a Judá que no reino do sul, que se eles não mudassem a sua atitude, Deus iria discipliná-los. Estavam vivendo totalmente longe do Senhor. Nesse meio tempo, no reino do norte, lembrando que naquele tempo Israel estava dividido entre o reino do sul, que eram 2 tribos, e as 10 tribos do reino do norte, que era Israel, e assim viveram durante 430 anos. Ao mesmo tempo,
nessa época, Amós e Oséias estavam profetizando também no Reino do Norte, em Israel, as consequências de se viver longe da vontade de Deus. Isaías proclamando aquela palavra, infelizmente poucos ouviam, a grande maioria zombava de Isaías, a grande maioria não dava bola e entendia que podia viver a sua vida independente das consequências do pecado, que aquela maneira de viver não traria nenhum tipo de consequência para a sua vida. Reclamavam da palavra de Deus, dizendo que ouvir a palavra era algo enfadonho, que a palavra de Deus era simplesmente uma série de preceitos sem regras e nenhum tipo de sentido. O pastor Eugene Peterson, na sua Bíblia Mensagem, ele faz uma reflexão muito interessante sobre essa época. Eles estavam vivendo uma época de prosperidade, e isso, ao invés de trazer gratidão em relação a Deus, os levava a um materialismo, os levava à idolatria, a adorarem a outros deuses em agradecimento por essa prosperidade. Isso os levava a uma religião vazia, sem nenhum tipo de sentido. E eles tinham verdadeiras orgias regadas a sexo, álcool. Os pobres eram explorados pelos ricos. Eles estavam na iminência de receber um ataque dos assírios. E ao invés de buscarem a Deus, buscavam políticos astutos que tivessem uma solução para aquela situação. Coração totalmente longe de Deus. Isso levava a um esfriamento espiritual da nação. Quando a gente lê o livro de Isaías, é muito interessante porque parece que foi escrito no Brasil para esta semana. O Senhor, através do seu profeta, exortava o povo das consequências do seu pecado e o descaso em relação à palavra de Deus. E prometeu que iria discipliná-los enviando o rei Nabucodonosor da Babilônia para levá-los para o cativeiro, como assim aconteceu, e ali ficaram durante 70 anos. E ao invés do povo assumir uma postura de arrependimento, eles tinham a cara de pau de dizer assim: tudo bem, se vier um exército inimigo, nós temos aliança com o Egito, que vai nos proteger. O povo estava querendo dizer que não confiavam plenamente em Deus para protegê-los, que a sua segurança em Deus era limitada, eles precisavam de aliança com outros povos pagãos para se sentirem totalmente protegidos. E isso foi um furo na água, porque na realidade os egípcios também foram dominados pelos babilônios. Deus era um Deus cheio de graça, e a Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 3, a reclamação de Deus em relação àquela situação. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhe trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Era esse o coração do povo, totalmente longe de Deus. De uma maneira inconsequente viviam sem se dar conta de que a disciplina de Deus estava chegando. Mas Deus é um Deus cheio de graça. É sempre um Deus cheio de misericórdia. Ele apresentava a possibilidade do perdão, da restauração. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Meus irmãos, Deus é assim. Ele sempre fala, Ele sempre traz oportunidades de restauração. O problema é o coração obstinado, duro, independente de Deus, que era exatamente o que acontecia com o povo naquela época. E talvez você esteja me perguntando agora: legal, Edmilson, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com os nossos dias de hoje? E o que tem a ver é que hoje a gente vive numa sociedade que se comporta da mesma maneira. Uma sociedade obstinada,
longe de Deus, em que cada um quer viver da sua própria maneira, não pensando nas consequências em relação ao seu pecado. Não se lembram de Deus. E quando se lembram, ou era um momento de pânico, como se Deus fosse um 90 para você ligar na hora da emergência, ou um Deus em que você lembra para reclamar quando as coisas não estão de acordo com o seu querer. E assim como nos dias de Isaías, há um verdadeiro descaso em relação à palavra de Deus. Hoje falar da Bíblia se tornou para muitos algo enfadonho de ouvir, são regras sem sentido, em que é mais fácil às vezes eu estar aqui na reunião, eu estou ouvindo, mas o meu pensamento está no jogo do meu time lá tarde, ou eu estou aqui ouvindo teoricamente, mas eu estou mexendo no meu celular. Eu estou aqui, mas na realidade eu estou pensando na macarronada que eu vou comer no almoço. Eu faço de conta que eu estou ouvindo, mas na realidade aquela palavra não entra mais no meu coração, porque ele está refratário a tudo aquilo que Deus quer de mim. Eu já me programei para trabalhar dessa maneira a minha mente, e hoje eu fiz a minha religião particular. Hoje, quando se fala sobre moralidade cristã, sexo, por exemplo, reservado somente para o casamento, sexo e intimidade somente para o casamento. Rapaz, isso é do século retrasado. Ética cristã, para com isso, o mundo é dos espertos. Fora a ideia da justiça divina, que falar hoje em dia sobre vida eterna e que cada um prestará contas diante de Deus, e que haverá um juízo eterno para aqueles que não se entregarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, isso parece histórias imaginárias, e não se fala mais disso. Muito pelo contrário, hoje as igrejas estão pregando um evangelho centrado no homem, e você vai e escuta como eu escutei esses dias: você é o centro para Deus, não existe para Deus nada mais importante do que você é isso, você é aquilo, e a pessoa sai da igreja se sentindo muita coisa, cheio dela, cheio de si, mas vazio de Deus. Isentas, se achando isentas as suas atitudes. E aqui eu quero entrar em algumas águas mais profundas, quando a gente corre o risco de vir à igreja e no fundo achar que a gente está livre de qualquer consequência em relação ao nosso estilo de vida. Porque os meus pais oram por mim, meus pais são crentes, então eu estou garantido. Se eu venho aqui de vez em quando, assisto uma reunião ou outra, eu fiz minha média com Deus, eu estou garantido. Afinal, eu sou um camarada bonzinho, não faço nada de mal para ninguém. E aí acaba se confundindo a graça com licenciosidade para pecar. E que no final, Deus vai dar um jeitinho em tudo. E isso é algo que tem sido propagado cada vez mais pelas igrejas, que no final, Deus vai dar um jeito para todo mundo ser salvo. É o famoso universalismo. E isso não tem nenhum tipo de respaldo bíblico. Muito pelo contrário. Isaías utiliza uma linguagem vívida para descrever o estado de tais pessoas despreparadas para encarar o grande julgamento de Deus. Em Isaías capítulo 28, versículo 20, diz assim: a cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. Vamos ler todos juntos? A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para se cobrir. Cama curta. Os mais antigos aqui da comunidade lembram que nos primeiros anos nós tivemos a conversão de um irmão que veio junto com o Sidney, que se converteu, que era o Luizão. Era um irmão muito querido. E o Luizão tinha esse nome de Luizão porque ele tinha 2,5 metros. Ele era muito alto. E pessoas altas, assim, geralmente têm camas especiais. Mas quando ele ia em acampamento, assim, era muito interessante, porque ele ficava com a canela para fora. Tem que contar que ele calçava 47. Então aquela visão de um cara com o pé para fora, assim, calçando 47, era muito curioso. Cama curta é ruim. Cobertor estreito, então, é terrível. Nesses dias de frio, a minha esposa reclama, pessoal,
que eu, um cara pequenininho assim, fico me enrolando no cobertor, dormindo logicamente, e vou puxando o cobertor para mim, vou ficando que nem uma lagarta, todo enrolado no cobertor, e ela, sem perceber logicamente, ela já tem um cobertor extra para poder puxar para ela. Isso que é um cobertor de casal, imagina se fosse um cobertor estreito. O cobertor estreito é isso, você cobre a barriga, fica as costas de fora e vice-versa, cobre o pé, fica o peito para fora, puxa para cima, fica o pé para fora. O que a Bíblia está querendo dizer é que aqueles que estavam vivendo longe de Deus teriam as consequências do seu pecado, e que esse estilo de vida os levaria a um tipo de vida desconfortável, em que não poderiam relaxar, porque é isso que todos nós queremos fazer em nosso dia a dia. Depois de um dia de trabalho, o que você quer à noite é o quê? Uma boa noite de sono. É você poder deitar na cama, tranquilo, puxar seu cobertor, seu edredom, fica ali encolhidinho, gostoso. Mas se você tem uma cama curta, em que o pé fica para fora, se você tem um cobertor estreito, em que você não consegue se cobrir, isso significa desconforto. O que a Bíblia está querendo dizer é que uma vida fora da vontade de Deus nos deixa extremamente desconfortáveis, porque esse é o anseio da alma humana, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. Todos nós queremos um local onde nós possamos descansar, relaxar da vida, das tensões emocionais. Nesse mundo competitivo que a gente vive, a gente quer descansar, a gente quer repousar o nosso coração. E por isso há uma busca tremenda pela espiritualidade. Nunca se buscou tanto a espiritualidade, e grupos esotéricos, as mais diversas maneiras que as pessoas querem para descansar o seu coração. Mas eu quero te dizer que todo tipo de solução humana é ineficaz, porque a única maneira de nós descansarmos o nosso coração é em Jesus Cristo. Nele e tão somente nele. Não adianta os coaches emocionais, livros de autoajuda, não adianta os prazeres humanos, mensagens confortantes, nada disso traz solução. A cama parece bem arrumada, parece algo bonito, legal, onde a gente vai conseguir descansar, mas na hora que a gente consegue deitar, a cama é curta e o cobertor é estreito. Ninguém consegue descansar fora do descanso de Jesus. Uma figura muito interessante é de Alice Cooper. Ele foi um roqueiro dos anos 80, alguém famosíssimo, ele enchia estádios, e era uma figura bizarra, um astro do rock. Era esse camarada com esse semblante. Ele foi o primeiro roqueiro a ter um semblante assim, um estilo meio satanista. E ele era alguém que teve muita fama, muito dinheiro, muito sucesso, e era regado a álcool e drogas. Alguém assim, que nos seus espetáculos, se é que você pode chamar aquilo de espetáculo, ele tinha cobras vivas que ele ia se enrolando. Em alguns espetáculos ele estava tão chapado, em que ele matava a cobra nos dentes e bebia o sangue da cobra. Uma figura bizarra. E certa vez eu conheci o seu pai, que era um missionário, e ele disse que orava pela restauração do seu filho. E um dia, Alice Cooper conheceu o Senhor Jesus. Ele teve a vida totalmente transformada por ele, e hoje é um irmão restaurado. E eu sei que você está pensando, ele continua feio, é verdade, né? Mas hoje é um feio restaurado, pelo menos, né? E o Alice Cooper, nessa vida já transformada em Senhor Jesus, esses dias eu estava vendo uma entrevista com ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se alcoolizar e drogar é fácil, destruir seu quarto de hotel chapado é fácil, mas o grande desafio é abdicar da alegria passageira para encontrar satisfação em Jesus. Tudo aquilo que é fora de Jesus é cama curta e cobertor estreito. Porque essa é a demanda da existência humana. A existência humana faz as famosas perguntas desde o início da humanidade: de onde vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? E ultimamente, o que vai acontecer com o nosso planeta? São as demandas da vida humana. O homem quer respostas a esses questionamentos. O famoso jornal americano New York Times, há anos atrás, ele fez uma reportagem muito interessante,
Eles queriam uma reportagem sobre os retratos da cidade, quem eram as pessoas em seu cotidiano. Eles contrataram vários fotógrafos para se posicionarem na Quinta Avenida, que é a avenida mais famosa lá de Nova York, em que esses fotógrafos iriam fotografar pessoas a esmo, nos mais diversos dias e horários, os mais diversos rostos. E quando eles pegaram aquelas fotos, depois de uma semana, eles ficaram surpresos, porque em praticamente todos os semblantes havia uma feição triste, uma alma carregada, sem sorriso, massacradas pelo dia a dia, e mudaram a reportagem com o seguinte título: o que há com eles? É essa a sociedade que a gente vive. Por isso, é muito importante olharmos para frente e medirmos bem a nossa cama, e escolhermos o bom cobertor, pois você só tem uma vida na qual você se preparará para a eternidade. E o único descanso e refúgio que nós temos está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, ele diz em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo que ele está falando aí era aquele material que era colocado no pescoço dos animais. Um boi, um jumento, um cavalo, os animais, para fazerem força, para levarem uma carroça, para ararem a terra, era colocado um tipo de um jugo, e aquilo os conduzia. Presta atenção, não há neutralidade. Ou você está debaixo do jugo de Deus, ou você está debaixo do jugo do diabo. Não há uma neutralidade. Eu não quero nenhum jugo, não tem como. Nesse mundo, só há trevas e luz. Nesse mundo, não tem penumbra. E a nossa alma só descansa em Deus. E essa questão é interna, não é externa. Você pode ser um camarada abastecido, uma pessoa que tenha um bom dinheiro, esteja aí numa ótima situação financeira, está churrascada para todo mundo, mas isso não resolve a questão. Ou você pode ser um camarada que está passando um momento difícil, na pendura, mas isso também não é a solução. Você pode ser uma pessoa extremamente alegre, ou pode ser uma pessoa triste, mas eu quero te dizer que não é nada exterior que vai trazer diferença na nossa vida, porque as mudanças de Deus e a obra de Deus é uma obra interior, e é isso que faz a diferença. Fora disso, é cama curta e cobertor estreito. Não há esperança fora de Deus. Eu vou mais além. A religião também não resolve. Por isso que a gente não prega a religião. Você pode se achar um camarada religioso, bonzinho, e isso não resolve a situação. Quero te dizer que ser somente filho de cristão também não adianta. E vir aqui todos os domingos e assistir uma reunião, só isso também não resolve a questão. É preciso tomar iniciativa. É necessário arrependimento, que é exatamente isso que aqueles 4 irmãos que estarão se batizando hoje precisam. Primeiro ponto, arrependimento. E arrependimento significa mudança de atitude, conversão. Eu estou indo numa direção, eu mudo para outra direção. O fato da gente simplesmente vir à igreja não significa arrependimento. Tem muita gente boa, tem muita gente legal na sociedade, que tem boas atitudes, mas não segue a Jesus. E esse arrependimento não significa elaborar uma lista de pecados que ele fez na vida para ficar se arrependendo um a um.
embora muitos deles devem ser lamentados e até confessados, mas a grande questão que se fala de arrependimento não é isso. O arrependimento que realmente modifica o coração e seu relacionamento com Deus começa quando você reconhece o seu maior pecado, o pecado sobre o qual se acumula o restante dos seus pecados. É o seu projeto de autossalvação quando procuramos ser o nosso próprio Senhor e Salvador. Mas como que a gente pode querer ser o nosso próprio Senhor e Salvador? É quando nós achamos que o nosso estilo de vida, que a nossa maneira de agir e viver está muito bem, independente de Deus. Porque eu posso ser uma pessoa boazinha, eu sou tão bonzinho, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa útil à sociedade, e você achar isso que é suficiente. Isso é ser seu Senhor e Salvador. Eu sou uma pessoa benemérita, eu sou uma pessoa mecenas, eu sou uma pessoa que está sempre fazendo bem para outros. Eu ajudo em obras sociais. Isso me faz uma pessoa boa. E será que eu preciso realmente de Deus por causa disso? Eu até vou na igreja. Eu participo de algumas coisas. Mas se isso faz com que você continue caminhando na sua própria maneira de viver, ou seja, segundo o que te dá na telha, isso significa ser seu Senhor e Salvador. A única maneira da gente caminhar corretamente é quando há arrependimento dessa maneira de viver. E quando eu entendo que para seguir a Jesus, como diz lá em Lucas 14, eu preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quando eu renuncio à minha própria vontade, quando eu renuncio ao meu desejo de fazer a minha vontade, para entender que agora Jesus é o Senhor e Salvador, Ele governa, Ele domina. Agora não importa mais o que eu acho, o que eu quero, o que importa é o que Jesus quer, é a vontade dEle, é a agenda dEle, é o mundo dEle. É isso que estarão se batizando hoje, estão declarando: a partir de agora eu morro na minha velha vida, para ressurgir em Cristo numa nova vida. E nova vida é ter a Jesus como Senhor e Salvador. Ele governa a partir de agora. Por isso que a religião pode ser uma muleta no meu relacionamento com Deus. Quando eu entendo que o fato de ter uma vida religiosa, aparecer por aqui, ser legal, eu tenho turma, eu vou por aqui, é suficiente. Eu quero dizer que isso é ser muleta. A religião pode ser uma muleta quando ela ocupa o lugar de Jesus. Quando eu entendo que pelo fato de ser um religioso, pronto, está tudo bem. Isso também é ser seu Senhor e Salvador. Quando eu sou religioso, mas eu faço da vida cristã do jeito que eu quero. Quando eu sou seletivo na palavra de Deus, aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero. Ter a Jesus como Senhor e Salvador é entender que a partir de agora Ele governa, como dizia Zaqueu: Senhor, até hoje eu governei essa casa, a partir de hoje Jesus Cristo reina e governa. Isso é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E não somente arrependimento, mas também crer. É outra coisa que eles estarão se batizando estão fazendo: crer em Jesus. E quando eu falo crer em Jesus, não é simplesmente aquele acreditar geral que as pessoas falam. Crer significa fé. E isso na Bíblia tem um conteúdo muito bem definido. Precisamos crer em sua obra na cruz para nos salvar, que não tem nenhuma outra maneira de nos achegarmos a Deus, a não ser através de Jesus. Mas espera aí, a gente ouve que todos os caminhos levam a Deus. Será? Será que todos os caminhos levam a Deus? Ora, se eu entendo que todos os caminhos levam a Deus, qualquer caminho serve. Mas será que qualquer caminho serve? Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso as pessoas buscam os mais diversos caminhos, porque cada um serve. Então eu entendo que, tendo aquela grande paixão, esse é o caminho da felicidade. Vou ter dinheiro, sucesso profissional, fama.
esse tipo de caminho não é o caminho de Deus. E quando a gente fala Deus, tem que ficar muito claro que Deus não é aquela figura abstrata do fogo, da força, aquele negócio que dá arrepio. Não é esse Deus ecumênico. É o Deus que se revela em Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus escolheu se revelar somente através em Jesus. E que tipo de Jesus? Não é aquele Jesus como o gênio da lâmpada, pronto para satisfazer as minhas demandas infantis. Eu quero isso, eu quero aquilo, e se ele não dá, eu fico bicudo. Não, é o Jesus da cruz. É aquele Jesus a quem eu me rendo. Não é aquele Jesus das minhas demandas infantis que existe só para eu pedir. É aquele Jesus a quem eu me rendo como Senhor e Salvador. Por isso, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E nesse mundo relativista, o absoluto que a gente tem é saber que Jesus é a verdade. E Ele é a vida. Por que Ele é a vida? Porque todos são criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos é outra história. Filhos é a todos quantos o receberam pelo poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, todos nós somos criaturas de Deus. Significa que há um DNA de Deus, há uma marca de Deus em cada um de nós. Por isso o homem, como um ser finito, sempre busca o infinito, e esse infinito está em Deus, que se revela somente através de Jesus. Por isso hoje nós estaremos testemunhando o batismo desses irmãos. Você que foi convidado, quero te dizer que você não precisa se livrar de todos os seus temores e questionamentos para se aproximar de Jesus. Não fique achando que para se aproximar de Jesus, inclusive eles que estão se batizando, que eles se prepararam para estarem no estágio espiritual para depois poderem se batizar. Não! Nós nos achegamos a Deus como nós estamos, porque batismo é o ponto inicial, porque o que salva não é a pureza de coração, mas é a obra de Jesus realizada em nosso favor. Achar que nós podemos nos batizar e sermos salvos, porque agora somos pessoas espirituais e num nível espiritual zen, não, é só por causa de Jesus, e tão somente por causa de Jesus. E a fé começa aí, quando eu reconheço a minha necessidade espiritual, e rejeito todos os objetos e deuses alternativos para depositar a minha confiança tão somente no Senhor, entregando-me a Ele e confessando como Senhor e Salvador da minha vida. Eles estarão se batizando e vão entrar no meio da comunidade, no meio da família de Deus, porque esse é o projeto de Deus. Igreja é projeto de Deus. Eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e inseridos no corpo, porque como corpo nós vamos cuidar, nós vamos amá-los, nós vamos acolhê-los e vamos ajudar na obra para que sejam formados ao caráter de Cristo Jesus. Fora disso, é cama curta e o cobertor estreito. A nossa confiança, o nosso depósito, a nossa paz, a solução e propósito da vida encontramos tão somente em Jesus. Vamos orar? Eu gostaria que você estivesse meditando no seu coração agora. Como está a sua vida em relação a Deus? Talvez você esteja aqui nos visitando e foi convidado. E essa mensagem é uma mensagem de Deus para você. E talvez você esteja aqui já frequentando há muito tempo e está se confundindo na sua religiosidade. Confundindo entre religiosidade e levar Deus a sério. São duas coisas diferentes. Eu quero dizer que qualquer coisa fora disso é cama curta e cobertor estreito. E Deus nos chama a uma vida de pleno sentido. Deus nos chama a uma vida de plena satisfação a Ele. Senhor, que esta palavra continue trabalhando, reverberando em nosso coração, para que sejamos transformados ao Teu caráter. Obrigado por este momento tão especial que o Senhor nos dá. E nós queremos te bendizer
porque o Senhor um dia se revelou através de Cristo Jesus. E hoje nós temos acesso ao Pai por causa de Cristo Jesus. Não é por causa de homens, não é por causa de religião, mas somente através de Cristo Jesus. E hoje os nossos irmãos serão batizados pela obra de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Bem, aqueles que vão se batizar agora, vou pedir que estejam se aprontando. Vamos deixar o espaço livre lá para esses que vão se batizar. Eu quero chamar meus irmãos do louvor. Nós vamos dar sequência enquanto esperamos. Nós vamos já em festa celebrar. Algumas crianças vão descer. Nós vamos estar celebrando a vitória do Senhor na vida dos nossos irmãos. E por esta manhã tão especial que Deus nos dá de celebração.